Fala, amigo ligado no TSP. Estamos aqui com o Douglas Baldini, goleirão que fez aí ótima campanha na reta final do Taubaté na Série A2 do Campeonato Paulista. Hoje no Nova Iguaçu. Bom tá falando com você. Beleza, boa tarde. Quero agradecer aí pelo convite, né, por essa entrevista e também agradecer a todos que estão acompanhando aí. A gente que agradece. Cara, você começa o ano no Campeonato Mineiro, chega ao Taubaté e logo 2, 3 jogos depois que você chega, você conta com a lesão do Samuel e assume a titularidade. Como que foi, assim, você meio que não esperava, né? Era um cara que era o capitão da equipe, mas caiu a oportunidade, tem que abraçar. Então, até chego no Taubaté ali, foi antes do jogo do Rio Claro, né, e aí faço parte já, comecei como terceiro goleiro, na verdade, né, aí o Samuel veio ficar suspenso, o Paulo Maziotti, que era o outro goleiro que estava lá, veio jogar contra o Grêmio Prudente. E aí depois, já na sequência, contra o Ituano, a gente foi pro jogo, né, contra o Ituano, e ele acabou se machucando um dia antes, né, mas acho que teria como ir para o jogo, foi pro jogo, mas não conseguiu continuar dentro do jogo, né, e aí eu entrei, tive minha oportunidade, graças a Deus estava preparado e consegui fazer o meu melhor daí durante a sequência, né, dos jogos. Sim. E aí logo tem a partida contra o Ituano, aí depois 4 jogos seguidos que vocês não perdem, contando os 2 contra o São José. Você caiu meio de paraquedas, né? Tinha acabado de chegar, mas é claro que você sabe da grande de tudo que envolve, né? O Clássico do Vale. Como que foi o clima, cara, de você pegar num mata-mata de A2, um Clássico do Vale, as torcidas que realmente ali tem uma rivalidade forte, assim, o estádio completamente lotado, o clima hostil, como que foi? Cara, eu confesso que eu não sabia que era desse tamanho, né? O clássico ali do Vale. E até porque não, eu só tinha jogado contra, nem contra o Taubaté. Eu tinha jogado contra o Taubaté em 2015, mas foi numa Série A3. E o São José eu já tinha jogado contra também, mas nunca ali nem pelos dois, né? Uhum. E aí, cara, foi surreal. Igual você falou, a gente conseguiu ali uma sequência de 4 jogos, eu acho, levando um gol só, né? E 4 jogos É. foi 2 vitórias, né? Mas especificamente contra o São José foi muito especial. Foi um jogo ali que saiu um pênalti que, embora eu e todo mundo que acompanhou ache que não foi pênalti, aquele pênalti veio ali naquela situação do segundo jogo, onde a gente já estava à frente no placar, né? E aonde eu fui feliz, consegui fazer a defesa ali do pênalti. E depois é surreal, assim, a torcida, o que a torcida do Taubaté fez por mim, assim, todo o carinho, todo o prestígio ali mesmo que eu tive naquele jogo ali, foi uma coisa assim que eu nunca tinha passado na minha carreira. Eu ia tocar no assunto do pênalti, é uma coisa que realmente pula algumas etapas, né, do carinho, assim, você pegar um pênalti num clássico desse tamanho, a torcida te abraça de um jeito. E, e fala pra mim, depois vocês avançam contra o São José, um clima de festa total, mas aí o primeiro jogo em casa na semifinal contra o Primavera veio um resultado negativo. Como que foi para lidar? Vocês ainda conseguiram fazer um bom jogo de volta lá em Indaiatuba? Foi um balde de água fria realmente para vocês. Ali o jogo em casa, né, contra o Primavera, aí depois de a gente passar pelo clássico e da forma que foi, a gente é, brigando, buscando o resultado o tempo todo, né, não se esperava menos e também acho que é muito certo disso também, toda a expectativa que nós mesmos criamos. E infelizmente nós viemos a perder o primeiro jogo em casa, né, junto da nossa torcida, onde tinha a nossa total força, né, e fomos por um jogo em Dayatuba que era o jogo, na verdade, do tudo ou nada, né? Que era ali o último jogo mesmo, dos 180 minutos, que a gente tinha para reverter o resultado. Só que, infelizmente, ali também, com 15 minutos, eles já estavam também com 2-0, né? E aí foi realmente um balde de água fria, assim. A gente não conseguiu desempenhar aquilo que a gente vinha desempenhando dentre os outros jogos, né? E eu não sei como que funciona internamente, se vocês conversam sobre isso no dia a dia, mas rolava assim uma expectativa, pô, o Primavera e o Capivariano, que foram as equipes que subiram. Vocês já eram
já falavam bem delas, assim, já eram equipes que vocês tinham um conceito alto, assim, pô, esses caras, provavelmente lá na frente eles vão brigar pelas cabeças, ou tinha expectativa de outras, a Ferroviária, o Ituano, que são times de maior calibre no cenário nacional, assim, como que era essa conversa interna? Não, a gente tinha muito assim dentro, a gente sabe, né, das condições que até o próprio Ituano e a Ferroviária que acabaram ficando de fora eram dois times com altos investimentos, né, não também longe do que o Primavera tinha, né, mas desde quando eu cheguei lá, né, eu cheguei na semana que jogou a gente jogou contra o Capivariano, eu cheguei nessa semana, numa quarta-feira, e a gente conseguiu ter vitória em cima do Capivariano de 2-0, um jogo muito difícil. E depois foi logo contra o Primavera. Foi um jogo em cima do outro, né? Foi um jogo na quarta, um jogo muito difícil contra o Cavariano. E já logo no sábado foi um jogo contra o Primavera. E coincidentemente o jogo lá, que também repetiu-se na outra fase, né? Por 2-1. E eu escutava, não estava já ainda né, com o grupo, mas eu escutava que o Capivariano em si era a equipe que eles mais tiveram dificuldades e eles acharam até, falaram que era a melhor equipe que eles tinham enfrentado, né, nessa primeira fase. E aconteceu que eles foram campeões, foram se sagraram campeões da A2, e o próprio Primavera a gente sabia da dificuldade, até por uma equipe de um alto investimento, uma equipe de jogadores de qualidade também. A gente sabia que seria duas grandes equipes, né, não tirando as outras, mas também Sim. que eram possíveis de ter o acesso e até o título da Série A2. E não é à toa que o Capivariano ganhou e jogando muito, né? E você falou aí, pô, equipe de alto investimento, a Ferroviária tá agora jogando Série B de Brasileirão, o Ituano jogou até ano passado. Você, se eu não me engano, é a primeira vez que você jogou a Série A2 esse ano. E você já jogou vários outros estaduais. O que você tem para falar do nível assim que você sentiu dentro de campo? A A2 esse ano realmente estava acima, assim, tinha uma certa qualidade destacada ali dentro. Cara, assim, destacar bem o nível mesmo, que eu tava, é igual você falou, eu participei ali os últimos anos da primeira divisão de Minas, né? E o nível, assim, muito alto. Jogadores de muita qualidade. Já sabia que seria, assim, a Série A2, né? Eu só tinha disputado a Série A3, mas quando eu vi a Série A2, assim, eu falei, cara, isso aqui, ela tá bem parecida, não igual pelos investimentos, né? Mas ela tá bem parecida com a Série A1, assim, pela qualidade dos jogadores e pela qualidade dos times também, né? Que, como a gente falou, um Ituano que até há pouco tempo estava na Série B, uma Ferroviária que chegou à Série B até os outros anos antes, né? Tinha Ponte Preta, Novo Horizontino. Então é um campeonato muito forte. Eu acho que dos estaduais, né? Mesmo ele sendo em São Paulo, mesmo sendo em São Paulo, é o segundo do Brasil, eu acho, de, de, de força assim mesmo, de qualidade. Então é um campeonato assim que me pegou de surpresa pela qualidade mesmo dos outros, de tanto nossa, né, quanto das outras equipes também. Porque, por exemplo, o Mineiro, você tem ali o Cruzeiro e o Atlético que claramente despontam o América, mas depois dá uma boa nivelada, né? A Série A2 ela é inteira nivelada, muito difícil de prever até. Campeonato realmente muito forte, muito bom de cobrir. E agora, conta pro pessoal aí o torcedor do Taubaté aí qual que é o novo desafio aí. Você tá agora na segunda divisão do Paranaense, é isso? É isso, eu até tinha um acerto com eles aqui, né? É a minha terceira passagem por esse clube. Eu já passei aqui em 2020 e 2021. E aí eu já, na verdade, já estava certo para vir para cá, né? Eu já tinha um pré-contrato certo para vir para cá. E o Taubaté apareceu entre esse espaço que tinha do final do Campeonato Mineiro, né? Que acabou muito cedo, para o começo da segunda divisão do Paranaense. E aí eu conversei com eles me liberaram aqui. E ainda bem que me liberaram, né? Que eu consegui ser muito feliz ali no Taubaté. E também criei um carinho enorme pela instituição, pelo grupo, pelas pessoas que lá hoje estão representando o Taubaté, né? Que legal. E você, como goleiro, me fala outros goleiros da Série A2 que talvez, assim, o pessoal, o fã médio de futebol que não assiste tanto os campeonatos das divisões menores, não conhece, mas que você fala, pô, se esse cara tivesse pintasse numa Série A1, se pintasse numa Série B, Série A de brasileiro, o pessoal ia reconhecer o talento dele, assim, um cara que não tem todo esse nome, mas que você olha e fala, pô, esse cara é um goleiraço, assim, um companheiro de profissão que eu admiro.
Ah, cara, ali na Série A2, assim, até por conhecimento, né, até o próprio Pegorari do 15 de Piracicaba é um cara que tem bastante nome, um cara que teve anos ali no Ituano. Enfrentei ali também o Vitor Hugo, se eu não me engano, que é o goleiro do Primavera, é um menino muito promissor, assim. Digo menino porque ele tem ainda 24 anos, né? Não é normal no futebol, infelizmente, não é normal colocar assim com goleiros com essa média de idade. Mas eu acho assim da parte que eu participei ali depois que eu cheguei, eu acho que o que mais me impressionou até o próprio André Dias, que tem vários anos ali no Juventus, já é uma referência também. Mas assim, um que não me surpreenderia, né? Até ele foi para a Série B do Brasileiro, era o Vitor Hugo mesmo, que a gente fez o jogo ali contra no Primavera. Perfeito. Eu votei nele como um goleiro da competição, muito bom mesmo. E você é nascido em 95, então você viveu a sua infância ali nos anos 2000. Quem foram os caras que te inspiraram assim, a ser goleiro? Porque normalmente, quando é criança, você fala, pô, o moleque quer ser atacante, quer ser meio, não sei. Para ser goleiro tem que ter uma aptidão ali. Quem foram os caras que te deram essa Ah, vontade? cara, é até fácil falar, né, que foram os grandes goleiros ali, mas eu que tinha como referência, assim mesmo, o Dida, né? O Dida e o Marcos, assim, são dois goleiros que são extraordinários, né? Tanto fora quanto dentro de campo. São multicampeões. O Marcos, pela história dele, né? Por nunca ter saído do Palmeiras, mesmo numa época de crise, mesmo sendo campeão mundial. E o Dida por tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele representou também, chegando até uma grande equipe fora do país, né? Chegando no Milan e jogando muitos anos em alto nível e sendo campeoníssimo, né? Então eu tenho esses dois caras assim como exemplo, né, dessa época, né? Eu tenho esses dois caras como exemplo. Perfeito. Você citou essa característica do Marcos, dessa suposta lealdade, né, ao Palmeiras, esses muitos anos que ele passou. Você, se você tivesse que escolher um clube que você tem maior identificação hoje no futebol, seria o Iguaçu. Eu não escutei, cortou o clube. Eu digo, você falou que admira essa questão do Marcos ter ficado muitos anos no Palmeiras, ter tido proposta e não saído. E você falou mais cedo também que é a sua terceira passagem pelo Iguaçu. Hoje, se você tivesse que escolher, elencar assim, um time que, pô, o que você tem a maior identificação, seria o Iguaçu? Cara, eu digo que seria o Iguaçu, porque eu fui campeão aqui no Iguaçu, né? Fui bastante feliz aqui. Mas também o Taubaté, né? São dois clubes assim que marcaram mesmo a minha história, assim. São dois clubes que têm todo esse carinho, todo esse prestígio de tanto de diretores, torcedores. Então, eu acho que eu colocaria esses dois clubes. Eu gosto muito também do 15 de Piracicaba, né, onde eu fiz a minha base. Tenho muita gratidão ali pelo que fizeram por mim também no 15. Mas eu acho que esses dois clubes eu teria assim se tivesse sequência, né, que o nosso calendário ele é ruim, né, nessas divisões, mas se tivesse calendário um ano todo, uma estabilidade, eu acho que provavelmente ficaria bem tranquilo nesses clubes. Então, você citou essa questão do calendário. São muitos tiros curtos, né? Tem a primeira parte do estadual, às vezes não classifica, já pinga em outro clube, só que aí acaba na metade do ano, não tem necessariamente o calendário nacional, você tenta um outro torneio. Como você pensa que esse tipo de dificuldade, isso até na base, né? Os clubes de menor expressão na base, eles têm às vezes, vamos supor, 15 jogos numa temporada, e você pega os meninos do São Paulo jogando 60, 70 jogos. Como você pensa que isso influencia no desenvolvimento desse atleta que disputa o menor nível ali do. Menor não, né? Não disputa as primeiras divisões dos campeonatos estaduais e nacionais. Como você pensa que isso afeta assim, o desenvolvimento? Cara, eu acho que é em cima disso que você mesmo falou, onde a gente tem, eu passo por isso, né? Tanto é que eu tava no Aimorés, lá em Minas, em Ubá, na primeira divisão, saio de lá, passo pelo Taubaté e hoje já estou no Iguaçu com 4 meses, né? De ano, né? Assim, do ano é o quarto mês, eu já estou no meu terceiro clube. Então, nós não temos, assim, temos algumas oportunidades, mas nós não temos todas as oportunidades que eles têm de mostrar o trabalho, né? De mostrar essa regularidade. Igual, eu acho que eu atingi uma regularidade muito boa no Taubaté junto com o grupo, né? E aí, quando você tá caminhando com alguma coisa, o campeonato acaba, entendeu?
e aí você tem que procurar outro clube, você tem que procurar outro estado, e essa adaptação também é difícil, não é uma adaptação fácil de mudança, de você estar com outro tipo de treinador, você estar com outro tipo de trabalho, outra filosofia. Então eu acho que quando o jogador ele tem essa sequência dentro de um clube grande, né, ou qualquer clube aí que tenha um calendário nacional, isso te ajuda a você mostrar o seu trabalho de uma forma melhor, né, de uma forma mais contínua. E a gente luta, batalha para estar nesses clubes que hoje não tem essas divisões, para a gente poder alcançar esses clubes que tem, para nós continuarmos dando sequência no nosso trabalho, né? Sim, é muito pouco para um país como o Brasil, da dimensão que tem o país, o carinho que a gente tem pelo futebol, só ter 4 divisões nacionais é muito pouco. E nessa questão da mudança que você falou, tem até a questão da mudança. Às vezes, pô, você tem uma mulher e 2 filhos, aí tem que também, ou eles ficam e você vai, fica morando longe, ou vai todo mundo e tem que mudar de escola. Pô, é realmente uma batalha muito grande aí para seguir o sonho. Sim. Mas com certeza vai valer a pena. Lá É, na frente vai valer a pena. esse bastidor que muita gente não vê, né? É um bastidor assim que, é igual você falou, minha esposa ela até me acompanhava e agora, depois de 2023, ela meio que foi seguir a carreira dela também. E aí ela tá ficando na cidade que a gente escolheu para morar, né? Então a gente se vê pouco, a gente tem essa dificuldade e de estar se vendo. E eu tenho amigos que passam por isso, né? Por exemplo, se eu tivesse uma criança, se eu tivesse casado e minha esposa estivesse indo comigo, a gente não tem filhos, né? Mas estivesse indo comigo, no caso já seria a terceira escola que ela estaria frequentando. Então é uma vida assim que infelizmente ela traz essas coisas ruins também, né? Ela é boa, mas também traz esses momentos ruins. Sim, mas é isso, no final vai se pagar, eu tenho certeza. Mas sim, se Deus. E você citou o 15, segundo aqui o site que eu usei para dar uma estudada, assim, você começou no São Bento de Sorocaba, que é a sua cidade natal, certo? E Isso. depois migrou para o 15. Como que foi, cara, sua categoria de base? Você joga bola desde... Sempre foi goleiro? Como que foi, assim, essa criação? Cara, eu na verdade não era goleiro, né? Nas escolinhas assim, eu jogava na linha, né? E aí ali com 16 para 17 anos, teve um treinador, eu jogava daí comecei a jogar no salão, no gol, né? No futebol, no futsal. E aí teve um treinador que ele também falou para eu ir no campo e jogava na linha. E aí acabei que eu cheguei lá nessa escolinha dele, uma escolinha da prefeitura lá em Itu, e aí ele acabou me colocando no gol. E aí o primeiro contato que eu tive com o clube foi no Ituano, sabe? Voltou à categoria de base em 2012, se eu não me engano, 2011, 2012. O Juninho Paulista fez ali a compra do Ituano e voltou com as categorias de base. E aí eu comecei a fazer avaliações, né? Fiz bastante avaliação, fiz no Ituano, fiz na Ponte Preta, fiz no Grêmio Barueri, naquela época era muito forte. Fiz no Atlético Sorocaba, que hoje já nem existe mais. E vim parar no São Bento. Por final, assim, vim parar no São Bento com 17 anos. Aí passei ali no São Bento, tive uma sequência Você virou de goleiro com 17 anos, então? com 16 anos eu virei goleiro, assim, Ah, 16 não, para mais 17 velho, anos. normalmente, né? É bem velho, porque normalmente ou é sempre goleiro, ou já tá numa categoria de base desde 11, 12 anos, 13 anos. Eu tive que percorrer um caminho um pouquinho maior para conseguir se tornar profissional, né? E aí, quando eu fico no 15, eu conheci um treinador de goleiro lá no São Bento, desculpa. Quando eu estava no São Bento, eu conheci um treinador de goleiro que migrou para o 15. Aí eu disputei um primeiro Paulista Sub-20 pelo São Bento. E aí, já quando acabou, ele me convidou para ir para o 15 de Piracicaba para disputar a Taça São Paulo. E aí eu fui liberado, porque o São Bento ali não tinha muita projeção de base também na época. E aí eu fui liberado por eles e fui para o 15 de Piracicaba. E aí assim começou a minha vida, segui minha vida na base, né, no final ali, e também no profissional. Aí me profissionalizei pelo 15 e aí comecei a andar pelo Brasil todo aí. Entendi. Não, perfeito, legal. Legal conhecer aí um pouco da história. Brigadão, Douglas. Valeu demais pelo papo. Boa sorte para você aí na caminhada. Espero que você ainda dispute algumas vezes aí as nossas divisões do Paulista, para a gente poder cobrir você. E saiba que o Tudo Sobre Paulista agradece aí a sua presença. Obrigado, André. Obrigado também ao Tudo Sobre Paulistas. Também tenho essa vontade de estar em São Paulo, porque eu sei que é onde tem muitas oportunidades, né? Tanto o futebol, eu falo que ele é o melhor em São Paulo, porque tem um pouco mais de organização, assim, de todas as partes, né, no campeonato.
mas agradeço. Vida longa aí ao TSP também. E muito obrigado. Valeu, obrigado, amigo. Tchau, tchau. Tamo Valeu, junto. obrigado, André.